Olá, tudo bem com você? Se você tem o cabelo castanho ou você tem clientes com o cabelo castanho natural, você quer cobrir os brancos, a pessoa tem bastante cabelos brancos e você tem dúvidas, utiliza uma cor base para fazer então a cobertura desse cabelo branco ou simplesmente tenho que fazer a pré-pigmentação, que é uma técnica para deixar então o cabelo mais pigmentado, ou simplesmente nem preciso usar base. Quando nós estamos nas alturas dos castanhos, a coisa muda um pouco de figura, não é tão difícil de fazer a cobertura do cabelo branco quanto é em cabelos que são coloridos de loiro, mas tem coisas muito importantes para se prestar atenção aí, que é para evitar aquele fundo avermelhado, aquele fundo ruivo, como algumas pessoas se referem, ou aquele fundo marrom. Como nós estamos aí nas alturas dos castanhos, é muito fácil e muito provável que ao utilizar uma coloração, você deixe o cabelo com esses fundos. Por isso, fica comigo até o final do vídeo que eu vou responder agora 2 mensagens e vou conversar com você sobre isso, que é super bacana. Daniele Oliveira, olá, quando quer clarear cabelo natural no tom 4 para o 6.7, qual a melhor técnica para cobrir os brancos? A pré-pigmentação ou colocar a porcentagem de coloração base 6, ou seja, misturar um pouco do 6.0. E também aproveitando aqui, vou responder a mensagem da Lana Lorosa. Tenho mechas acinzentadas e faço raiz uma vez ao mês para cobrir os brancos. Eu uso 6.0 mais 6.1 da Magirel, mais a AOX da própria marca. E fica acobreado. Não suporto. Queria que ficasse escuro, mas fica marrom. Qual a oxigenada eu devo usar, Pretinha? Oi, Daniele, tudo bem com você? Prazer ter você aqui participando do canal da Pretinha. Um beijo no seu coração, viu? Bom, quando nós estamos falando aí de 6.7, pode ser um marrom e pode ser um mate, né? Um loiro escuro mate. Mas você saindo do castanho na altura do 4 para chegar no 6, você deve utilizar, em primeiro lugar, uma oxigenada de 30 volumes, porque você vai contar o seu tom, que é o 4, então você tem que clarear e sair do 4, aí você vai chegar no 5 e vai chegar no 6 com uma oxigenada de 30 volumes. E isso, como eu sempre falo aqui no canal, tudo em cabelo depende de cabelo para cabelo. Isso também depende se o seu cabelo é fininho ou se o seu cabelo é grosso. Se o seu cabelo é grosso, você tem que usar obrigatoriamente uma oxigenada aí de 30 volumes. Agora, se o seu cabelo é fininho, aí já, às vezes, com 20 volumes, você consegue chegar numa altura do 6, tá? Então, isso é muito relativo. E quanto ao 6.7, tem que ver aí se é mate ou se é marrom. Dependendo da marca, a maioria do 6.7 são marrom, mas tem marcas que trazem o 6.7 como mate. É melhor para você neutralizar aquele fundo avermelhado que fica do 6, tá? Já o chocolate, né? Se ele for chocolate, se ele for marrom, ele já vai trazer para você um fundo mais avermelhado, ok? Tem que entender isso. Em segundo lugar, depende. Se o cabelo cobre perfeitamente os brancos, você pode utilizar até o 6.7 sozinha, porque normalmente até o 6 se cobre cabelo branco tranquilamente. Tem muitas pessoas que me escrevem e criticam, tipo assim, ah, você nunca mostra a cobertura de cabelos brancos no cabelo castanho, porque não precisa. Os cabelos castanhos, quando são coloridos, está sendo usado uma coloração de pigmentos granulosos, com bastante pigmento, porque senão não fica escuro. Então, não há necessidade de se fazer a pré-pigmentação normalmente, tá? Então, isso também depende. Mas você pode experimentar fazendo, então, misturando com a base 6.0, oxigenada de 30 volumes, meio a meio, e você faz ali, então, a tua cobertura. Se por acaso não cobriu 100%, aí então você já sabe que da próxima vez você precisa fazer a técnica da pré-pigmentação. Isso é a sobreposição de pigmentos para poder cobrir então esse cabelo branco. Mas não tenha medo de usar oxigenada de 30 volumes, especialmente se o cabelo for grosso, porque você vai conseguir chegar realmente então na altura do 6. Senão você pode chegar aí somente na altura do 5. Vai ficar um fundo bastante avermelhado. E quanto à pergunta da Lana, tudo bem, Lana? Um prazer muito grande ter você participando. A Lana já participa aqui do canal faz bastante tempo, né? Gratidão sempre, viu, Lana? Como você falou ali, você usa a 6.0 com a 6.1,
a da linha Magirel e você usa a água oxigenada da mesma linha. Beleza, só que qual oxigenado que você está usando? A explicação que eu dei agora há pouco para a Daniele vale para você, tá? Então você tem que ver aí se o seu cabelo é fininho, se é mais grosso, se você tem que utilizar a água oxigenada de 20 volumes, de 30 volumes. Eu não sei qual é a altura de tom do seu cabelo natural, você não falou, né? Então o seu cabelo natural, qual é o tom dele? Você pode utilizar aí, se você quer deixar mais ou menos no mesmo tom, a oxigenada de 10 volumes. A oxigenada de 10 volumes, ela também cobre os brancos. E outra coisa que você pode fazer, que talvez seja o mais indicado para o teu caso, é você utilizar aí, então, a base 6 e colocar o 6.1 mais o 6 mate. Aí você vai ter que ver na marca que você usa, qual é o número ali, né? Qual é a nomenclatura do mate. 6. Normalmente é 2, né? 6.2, mas pode ser 6.7, depende da marca, depende da linha. Então, você vai utilizar o mate na altura do 6 também. Aí você vai fazer essa neutralização do fundo avermelhado, o marrom que fica. Vai ficar mais escurinho, tá bom? Vai ser bem bacana isso aí. Eu aconselho, inclusive, você fazer a cobertura de cabelos brancos, se tem bastante cabelos brancos, com o 6.0. Cobriu, aí depois você pode tonalizar com um pouquinho de 6.0, oxigenada de 10 volumes, e daí sim, um pouquinho do 6.1 e um pouquinho do 6 mate, ou então usar corretores, um corretor cinza e um corretor verde, né, o mate, ali 1 centímetro de cada, faz então a tonalização na raiz e deixa ali agindo por 25 minutos, também é uma saída. Mas, fazendo isso, usando o acidentado e usando o mate junto, vai fazer a neutralização desse teu fundo avermelhado ou marrom. Para cada 60 gramas de coloração que você usa, você pode utilizar até 2 centímetros de corretores ou então acrescentar ali 15 gramas de 6.1 e 15 gramas de 6 mate. Entendi essa parte? E também tem uma pergunta que é muito corriqueira, que é com relação a tonalizar o cabelo e usar corretores, porque os corretores, eles têm amônia, os tonalizantes não têm amônia. Então, para evitarmos de fazer essas misturas de algo com amônia e algo sem amônia, que não é o correto nunca, então nós podemos fazer o seguinte, ou nós usamos uma coloração e os corretores e a água oxigenada de 8 volumes, 10 volumes, para fazer ali uma espécie de tonalizante, mas que não é, né? Porque continua tendo amônia, então não é um tonalizante, mas ele vai te dar ali um pigmento mais ou menos naquela altura que você está. Ou então, você compra tudo tonalizante. Você quer tonalizar com o mate e com o cinza, por exemplo, você vai comprar um tonalizante com cinza, na altura que você deseja, e um tonalizante com mate, na altura que você deseja. Aí você vai misturar com a emulsão, e vai ficar tudo ok, certo? Não precisa ser sempre usado um corretor para corrigir um fundo ou algo que ali que você não está gostando. Você pode utilizar os próprios tonalizantes, desde que eles tenham, então, as nuances desejadas por você. Tudo de bom para você, um beijo no coração e namastê!